noite a todas as presentes e todos. Nesse momento, a gente vai começar com as apresentações, né, dos trabalhos de conclusão de curso da turma de Pedagogia de 2011.2. E a gente vai seguir uma ordem, por ordem de chegada das estudantes aqui no polo, dando prioridade às alunas que não residem no município de Santo Estevão. Essa é a apresentação que eu esqueci de falar, né, do polo presencial da UAB, né, em parceria com a Instituição de Ensino Superior, UNEB, e aqui no município de Santo Estevão. A primeira aluna a se apresentar vai ser a aluna Adnália, do município de Cabaceiras do Paraguaçu, onde ela vai fazer a apresentação do seu artigo, né, de conclusão de curso. Boa noite a todos. Eu irei falar sobre a importância do brincar para a construção do conhecimento na educação infantil. Sou Adnália Xavier de Oliveira Ribeiro, tenho como orientadora a professora formadora Milena Tanu. O uso do lúdico na prática pedagógica faz-se necessário na qualidade de ensino. Sabemos que o brincar é de suma importância na vida da criança, pois ele facilita o processo de ensino-aprendizagem e promove o rendimento escolar. A partir do momento que a criança brinca, ela explora o mundo ao seu redor e assim, de forma espontânea e divertida, a criança desenvolve as suas capacidades físicas, sociais, culturais, emocional, cognitiva, dentre outras. E assim, ela consegue resolver os conflitos do cotidiano e criar hipóteses de conhecimento. O brincar também ajuda na construção da autonomia. E a criança que tem a sua autonomia desenvolvida, ela tem uma facilidade em se expressar, em ouvir, em respeitar o próximo. Ela também tem uma facilidade em liderar e essa criança consegue ver o mundo fora do seu cotidiano. Por estar em contato com o público da educação infantil e sempre ouvir questionamento dos professores sobre a inclusão do brincar na educação infantil, foi que surgiu a pergunta investigativa. Como os professores da educação infantil conciliam brincar aos conteúdos que precisam ser ensinados? Para atender essa pergunta, foram pensados em alguns objetivos, como compreender a importância do brincar na educação infantil. Para tanto, é preciso identificar procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da criança através do lúdico, construir conhecimentos através da observação, valorizar o brincar na construção do saber da criança. O caminho metodológico dessa pesquisa foi feito a partir do embasamento de alguns teóricos como Vygotsky, Piaget, Porto, Almeida, Zanlucci e o referencial curricular. Segundo Vygotsky, quando a criança brinca, ela proporciona um meio real de aprendizagem, ou seja, a partir daquele momento, o professor consegue identificar em que fase de aprendizagem, o nível de aprendizagem que a criança se encontra, para daí dar sequência a novos saberes. Para Piaget, é através do jogo que a criança se desenvolve de forma integral, visando os aspectos físico, motor, linguístico, dentre outros. Zanlucci já afirma que a criança brinca daquilo que vive e o brincar prepara a criança para a vida. Almeida, ele diz que a criança brinca de forma natural e nesse momento quase tudo se transforma em objeto. Enquanto o referencial teórico, o referencial curricular, ele afirma que o brincar desenvolve a autonomia e a identidade da criança. Práticas pedagógicas e contribuições do ato de brincar ao processo de ensino-aprendizagem. Para Porto, a partir do momento em que a escola oferece ambientes agradáveis e o professor inclui no seu planejamento brincar de forma séria e também assim ele faz intervenções, a criança ela consegue ter sucesso no seu aprendizado,
Porque a criança, quando ela brinca, ela nunca se doa por inteiro, sempre ela deixa algo reservado. E as intervenções é um desafio para que a criança crie hipóteses e construa mais conhecimentos. Uma viagem pela história do brincar. É preciso pensar na escola nos dias atuais não apenas como um ambiente onde a criança ela só aprende a ler e escrever, pois a sociedade vive em constante desenvolvimento e as tecnologias estão em todos os espaços. Então, é necessário incorporar as novas tecnologias e o brincar na sala de aula. O brincar na educação infantil. Ele diz que quando a criança brinca, ela tem mais facilidade em se relacionar socialmente, porque a criança que não brinca, ela tem dificuldade em viver na sociedade. Ou seja, quando a criança brinca, o brincar, ele favorece um meio em que a criança vive em contato. Então, a criança não brinca sozinha, isolada. A criança, para brincar, ela usa outra criança, objetos ou fatos reais. O caminho metodológico dessa pesquisa foi feito a partir da abordagem qualitativa, porque ela procurou, o pesquisador teve a oportunidade de compreender questões muito particulares sobre a importância do brincar na educação infantil e também o pesquisador teve um contato direto com o objeto de pesquisa. O tipo da pesquisa bibliográfica, porque ela procurou explicar o problema de investigação através de referenciais teóricos já publicados em livros, revistas, teses, etc. Ela é de campo porque ocorreu a partir da necessidade do pesquisador em saber como os educadores da Escola Cirilo Ribeiro Santana, localizada lá no povoado de Catinguinha, em Cabaceiras do Paraguaçu, eles conciliam brincar aos conteúdos que precisam ser ensinados. Para coletar esses dados, foram usadas algumas técnicas como a entrevista e a observação. A entrevista ela aconteceu com alguns professores da educação infantil para saber, ter mais conhecimento, informações, como seria desenvolvido aquele trabalho naquela escola e assim desenvolver melhor o trabalho. Depois, houve uma entrevista com alguns alunos para que ele pudesse falar da importância do brincar no desenvolvimento da sala de aula, qual a opinião dos alunos em relação a esta realidade. Conclui-se que o brincar como atividade pedagógica é de grande valor na educação infantil, pois auxilia no processo de construção de conhecimento, mas é necessário que cada docente torne-se pesquisador de sua própria prática, buscando múltiplas referências que permitam encontrar novas formas de ver e fazer educação. Pois, quando conhecemos o processo de compreensão das crianças, caminhamos com mais segurança, pois estabelece os saberes trazidos por elas e os saberes que são incorporados. Assim, eu posso afirmar que esse trabalho foi de suma importância e que o brincar na sala é preciso introduzir o brincar na sala de aula, e o brincar na sala de aula ele funciona como uma ferramenta produtiva. Quando a criança brinca, quando o professor incorpora o brincar na sala de aula, ele faz aulas diferenciadas com aspecto lúdico. As referências mais utilizadas foram o jogo na educação infantil, o livro mais utilizado, o jogo da educação infantil, de Freitas-Mann, a formação da mente, de Vygotsky, o brincar na educação infantil, também teve, o próximo slide, o brincar e o criar de Zanushi. Não tem mais, muito obrigada.